Estamos no programa de rádio, da Rádio Galileu 92.9. E pessoal, eu venho aqui então para deixar uma mensagem da palavra na qual nós vamos falar agora no programa de rádio. Está dando louvor e após este louvor traremos então a mensagem da palavra de Deus. Eu peço você que glorifique a Deus com essa mensagem. Certamente Deus falará tremendamente aos nossos corações. Vamos escutar esse louvor. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui o homem não brilha, só quem brilha é o não. Ele é forte, ele exalta, do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar, você tem que ter fé. Esse tu te defensando que alguém vai te matar. Ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação. O mundo inteiro tá na palma de sua mão. Decido cantar, em vez de reclamar. Por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, tem depressão que segura o adorador. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Eu te glorifico, Jesus. Aleluia. Vamos então agora passar para a hora da mensagem da palavra de Deus. Eu peço a você que abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. E versículo 17. Sexta-feira falamos a respeito da verdade da palavra e hoje estaremos falando sobre este versículo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Meus amados ouvintes, lemos aqui o que o apóstolo Paulo nos tem dito. Com grande sabedoria ele mencionou essas coisas, falando a respeito da armadura do Senhor e falando neste versículo: tomai também o capacete da salvação. E olhamos, meus amados, para um exército, analisando qual o motivo, qual é a razão que eles colocam um capacete. E vendo isso, certamente fica claro que é para guardar
a cabeça do soldado ou do oficial que está de frente à guerra. E nós olhamos, podemos imaginar, meus amados, que conforme o capacete, quanto mais ele cobrir a cabeça, mais protegerá a cabeça de um soldado, de um guerreiro. Mas analisando aqui, um guerreiro espiritual, alguém que leva em sua cabeça algo muito precioso, algo glorioso, dada pelo Espírito Santo. Analisando, meus amados, a cabeça é a parte principal do corpo, aonde pensamos, aonde meditamos, aonde está a nossa inteligência. A cabeça é um membro importantíssimo do corpo. E olhando, meus amados, para a parte espiritual, é em nossa mente que o Espírito Santo tem trabalhado em nossas vidas, nos dando ensinamento, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado e tem nos falado. E o capacete serve para proteger, e conforme ele cobre a nossa cabeça, mais ele protege. Então, vendo isso, podemos analisar que um homem espiritual precisa usar o capacete para proteger não só uma cabeça natural, para proteger aquilo que há de mais precioso na nossa vida, que é a sabedoria e a unção de Deus. Que é sobre nossa cabeça que recebemos a unção a respeito da consagração, que é sobre a nossa cabeça que vem o batismo do Espírito Santo, é sobre a nossa cabeça que está a visão espiritual. O Senhor Jesus nos fala dizendo que se os nossos olhos forem luminosos, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se nossos olhos for tenebroso, todo o nosso corpo terá trevas. E analisando esta passagem bíblica, nós vemos que a cabeça contém os olhos, que nos dá a condição de enxergar e de ver as coisas com clareza e no entendimento do Espírito Santo da palavra de Deus. Meus amados ouvintes, o homem que não cobre a cabeça com o capacete está sujeito a sofrer dardos inflamados do maligno, na qual diz a palavra de Deus. Está sujeito a ficar ferido e até mesmo morrer espiritualmente, pois estamos falando na parte espiritual, olhando
para o natural de um exército em meio à batalha. O capacete da salvação é o que muitos homens de Deus estão deixando de lado. Muitas vezes, quando você analisa em uma guerra, talvez o capacete incomode um pouco pelo peso e por não estar acostumado a ele. Ele pode até incomodar, meus amados. Podemos imaginar a realidade de muitas vezes ter acontecido de um oficial, principalmente os oficiais que não têm alguém a ordená-los, eles tiram o capacete, pois o está incomodando, e ficam livres para levar um dardo inflamado do inimigo. E quando um soldado ou um oficial tira o capacete, demonstra ao inimigo o alvo certo para que ele viesse ou venha atingir. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, meus amados, pois muitos não estão se cobrindo com o capacete da salvação. Muitos estão deixando de lado por causa do peso, por causa do incômodo que ele pode causar, por causa do suor que em tempos calorosos pode acontecer, ou por causa também do gelo que em tempo frio se torna gelado o capacete. O peso é um fardo, mas um fardo que o homem de Deus deve carregar para a sua própria salvação, para guardar o que tem de mais precioso. Mas existem pastores deixando de lado este capacete, existem obreiros deixando de lado, meus amados. Por quê? Porque é um fardo, é um peso, é um incômodo, mas um fardo que há recompensa nele, um incômodo que há recompensa, pois disse o apóstolo Paulo que as aflições desse tempo presente não são de comparar com a glória que há de ser manifestada. Ele carregava com ele este pensamento, pois estava passando por prisões, por perseguições, e levar o evangelho da salvação incomodava muitos. Levar o evangelho da salvação muitas vezes incomodava a ele próprio, por causa do capacete. O inimigo não podia visualizar sua cabeça ao total, ficando difícil para que o inimigo viesse atingi-lo. Pois mesmo que seu corpo inteiro estivesse coberto pela armadura, e estamos falando aqui armadura espiritual, o inimigo não poderia atingir a sua armadura, pois a armadura espiritual é uma proteção especial
além dessa armadura natural que os guerreiros antigos usavam. A armadura celestial é imbatível, impenetrável, não há fraqueza nela, nenhuma arma poderá destruí-la. Mas agora, ao tirar o capacete, o alvo principal para o nosso inimigo fica exposto. E o que eu quero dizer com isso? Muitos estão deixando de pregar a salvação, porque é difícil levar, no meio de uma geração como esta, levar a mensagem de salvação, carregar o evangelho da salvação, levar a palavra que nos mostra o caminho certo para receber a coroa da vida. E muitos pastores, líderes religiosos, obreiros, estão indo na direção do inimigo, deixando o capacete de lado. Porque o evangelho, meus amados, sem a salvação, sem a mensagem da salvação, é simples, é abundante. O nome do Senhor Jesus, quando ele é citado, ele opera maravilhas, ele opera milagres, mas sem salvação, o pastor, o obreiro, pode levar muitos para o mesmo caminho, na cegueira de seus pensamentos, de seus entendimentos, de uma palavra torcida, interpretando um evangelho torcido que não pode salvar, somente levando a bênçãos materiais, físicas e financeiras. O que eu quero dizer? Quando pregamos somente a cura, somente a bênção, a prosperidade, todos nós sabemos que tudo que pedirmos, crendo, receberemos no nome santo do Senhor Jesus. Mas se deixamos o capacete da salvação, de pregar a palavra da salvação, deixamos de pregar que o principal, que é crer no Jesus Cristo vivo, ressurreto, para entrar no reino do céu e participar das bodas do Cordeiro. Quando deixamos de mencionar e só falamos, pois vimos hoje em dia nas TVs, nos programas de rádio, em todo lugar, nas igrejas, a maioria mensagem a respeito de prosperidade, bênção financeira, bênção material, bênção física, curas, milagres. Acontece, mas o Senhor não se responsabilizará com a salvação de pessoas que só buscam materialismo. O apóstolo Paulo chegou a citar assim: se eu esperar somente nas coisas desta vida, se eu crer somente nas coisas dessa vida, sou o mais miserável de todos os homens, de todos os pecadores. Porque se a minha esperança estiver somente
em algo material, na minha saúde, nesta vida. Pois muitas vezes evangelizamos e o que mais nós escutamos é a respeito desta vida. As pessoas ficam crendo que sem Jesus nesta vida não é fácil, mas não se dão conta que Jesus não quer só te dar um carro, uma casa, um serviço bom. Jesus quer fazer algo maior, pois foi para isso que ele veio e derramou seu sangue lá na cruz do Calvário, fez o sacrifício lá no Calvário. Como cordeiro, ele foi imolado para reconciliar o homem com Deus, não só para que o homem ganhasse uma cura, não só para que ele tivesse salários altos, um carro do ano. O que está acontecendo? Muitos pastores dividindo os púlpitos com a política, muitos pastores dividindo a sua vida espiritual, o seu ministério, que é apacentar as suas ovelhas, dividem o seu tempo a serem políticos, mencionando que a palavra de Deus relata que a nação onde tem o Senhor Todo-Poderoso como o Senhor é feliz, é próspera, é abençoada. Certamente que sim. Mas, meus amados, Jesus estava falando na nação espiritual, na cidade celestial. O que aconteceu com os judeus? Eles esperavam apenas nesta vida material. Eles esperavam que Jesus viesse como rei, como Salvador, como Messias, mas não o Messias conforme Jesus se apresentou a eles. Estavam esperando que Jesus Cristo, que o Messias viesse em um cavalo branco, uma multidão de guerreiros, para livrar o povo de Israel das nações inimigas. Estavam esperando somente nesta vida o que o apóstolo Paulo disse. Mas Jesus se manifestou de uma forma diferente, meus amados. Jesus disse que este mundo iria de mal a pior, que nós teríamos aflições, que nós seríamos perseguidos, estaríamos tristes, mas o mundo se alegraria. E diz: mas a vossa tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará, diz Jesus. E olhando isso, meus amados, se você olhar para a parte espiritual, para a vontade realmente de Deus, você vai analisar, vai buscar o conhecimento espiritual do que Jesus veio a este mundo para nos trazer, o conhecimento, um evangelho de salvação. Disse o apóstolo Paulo: não são muitos os ricos
que aceitam Jesus, que serão salvos. E disse Jesus aos apóstolos: anunciai aos pobres o Evangelho. Meus amados, olhamos para o mundo espiritual, para a vontade de Deus. Aquele que fazer a vontade de Deus, em Apocalipse nos diz, será salvo da grande tribulação. Aquele que vencer até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo, e aquele que vencer herdará o reino dos céus. Ali no Apocalipse há muitas bem-aventuranças do vencedor. Terá uma coroa de vida, receberá uma pedra com um novo nome, na qual só Deus e a pessoa própria saberá este nome. Regerá as nações ao lado de Cristo, beberá da fonte da água da vida, comerá do maná celestial, estarás aos pés do Senhor. Então olhamos, essas são as bem-aventuranças, mas para isso acontecer em nossa vida, precisamos estar revestidos pela armadura espiritual e não deixar de lado o capacete da salvação, o Evangelho da salvação, a mensagem da salvação, a mensagem espiritual. Se nós nos descobrirmos a nossa cabeça tirando o capacete, o inimigo vem e nos atinge com dardos e coloca em nossa mente pensamentos distorcidos da palavra do Senhor, que parece ser próspero, que somente demonstra o materialismo, o financeiro e o físico. Muitos, meus amados, já debocharam da minha pessoa. Certa vez, eu saindo do hospital, na qual eu estava evangelizando, com a bicicletinha, e desamarrando aquela bicicleta, passou um casal que eu havia evangelizado eles. Eram de alguma denominação. E a mulher disse: olha aí o Deus que ele serve. Vejamos, meus amados, vejamos você, analise você, procure entender qual é o Evangelho real e verdadeiro. Ela me julgou segundo a aparência. Ela me julgou segundo o material e o financeiro, sendo que eu havia saído dali e muitos naquele dia foram curados, ouvindo eu os testemunhos deles dias depois. Nunca busquei, ainda que desejasse, o financeiro, o físico, o material. Ainda que eu desejasse, meus amados, que todos fossem prósperos, fisicamente, materialmente e financeiramente. Em primeiro lugar está o reino dos céus.
Em primeiro lugar, eu procurei guardar o capacete da salvação, que é aquele que Jesus ressurreto, é aquele Jesus que teve a paixão de morrer na cruz, de fazer o sacrifício no Calvário, para salvar a humanidade. Muitos pastores que só pregam a vontade do povo, a sua própria vontade. Como eu digo, muito eu desejei pregar bênçãos, mas o Senhor me ordenava pregar a salvação. E muitos deixam de pregar a salvação para pregar bênçãos materiais e financeiras. E naquele dia dirão: Senhor, abre-nos a porta. E ele diz: quem sois vós? Não vos conheço. Senhor, nós pregávamos nas igrejas, pregávamos no teu nome, Senhor, profetizávamos no teu nome, Senhor, muitos milagres, muitas curas, muitas bênçãos materiais, físicas e financeiras fizemos no teu nome. Tivemos uma igreja próspera, uma igreja grande, uma igreja rica para levar o teu evangelho. E ele dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fizeram somente a sua vontade e a vontade do povo. Os profetas profetizavam dizendo: ai do profeta que profetizar aquilo que o Senhor não disse. Ai do profeta que profetizar a vontade do povo e não a vontade de Deus. Meus amados, eu poderia aqui trazer para você no programa e fazer a tua vontade conforme você quer, dar um alô para você, agradecer, dar um abraço para fulano, para ciclano e manter o tempo só dando abraços ou só trazendo louvor porque você gosta. Como eu disse sexta-feira, dias atrás, me disseram que se o homem de Deus não pode pregar a palavra muito tempo, porque muitos estão desligando o rádio, trocando de emissora. Eu disse: meu amado, a opção é tua, a escolha é tua. Eu fico na palavra de Deus, eu fico na vontade do Senhor. Eu vou pregar a palavra enquanto puder. A mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, a mensagem de salvação em primeiro lugar. É claro que ordenarei que as enfermidades sejam curadas, eu ordenarei que os demônios sejam expulsos. Mas Jesus disse assim: não vos alegrai-vos, porque os demônios são sujeitos a vós. Alegrai-vos primeiro, porque o vosso nome está escrito no reino do céu. Entendamos então. Muitos se alegram, e muitos me dizem: naquela igreja lá os demônios caem. Meus amados ouvintes, muitos demônios foram expulsos através do nome de Jesus por minha pessoa, e sei como é. Muitos milagres aconteceram e sei como é. A pessoa se sente cheia, a pessoa se sente aquela alegria, se a pessoa não poderá, se a pessoa não administrar, não buscar a temperança do Espírito Santo,
acaba se exaltando. E quanto mais se exalta, mais o inimigo vem e se atira aos pés. Na verdade, os demônios não saem, simplesmente fazem um teatro. Enquanto o homem, o obreiro, o pastor, está pensando que está na direção certa. Mas como disse Jesus, o cego não pode guiar a outro cego. O capacete da salvação serve para guardar a visão celestial. E a visão celestial começa na vontade de Deus, no reino dos céus, na salvação, e não no evangelho fácil de prosperidade, que ficam horas e horas mencionando prosperidade, horas e horas mencionando curas, milagres. A palavra de Deus tem que ser pregada como ela é, na verdade, na sinceridade. Que não adianta eu ter conhecimento da palavra se a minha intenção for somente ganhar a lã da ovelha. Diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro: obedecei aos vossos pastores, que eles têm zelo de vós para a salvação. Meus amados, quando o pastor é realmente direcionado por Deus, quando ele está com o capacete da salvação, fora isso, o zelo fica como aquela palavra que diz: eles têm zelo por vós, mas sem entendimento algum, visando o material, o físico e o financeiro, visando as coisas dessa vida, que para Deus não vale nada. Por isso que difícil é receber um milagre. Nós temos que crer realmente, temos que buscar realmente. E a salvação é mais difícil ainda, meu ouvinte. É mais difícil por quê? Porque a salvação depende da nossa fé na vontade de Deus, a nossa fé no reino do céu, na parte espiritual, buscando em primeiro lugar o reino do céu. Eu agradeço a todos os ouvintes por me escutarem, por terem a paciência, mas a verdade é esta. Vamos agora passar para a hora da oração. Você que pediu louvores, mas a oração, e você que pediu os louvores, estaremos orando por você. Após essa oração, deixaremos aqui o louvor que o irmão Antônio pediu para a irmã Sandra, para toda a sua família ali, para o Paulo, para a noiva e para todos que estão à escuta. Deixaremos o louvor após essa oração. E aqui temos o pedido de oração da irmã Celi Maria, temos o pedido de oração da irmã Noiva e dos demais que estão à escuta. Agora creia, esteja comigo adorando o Senhor em oração. O segmento da palavra que nós lemos nos diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja-me dado no abrir
de minha boca a palavra com confiança ou com sabedoria, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ore agora. Eu não sei qual é o teu problema, não conheço a tua vida, meu ouvinte. Eu não sei o que você está passando, mas este é o momento da confirmação da palavra que nós pregamos. Este é o momento de você crer no que nós falamos a respeito da salvação, a respeito do verdadeiro Evangelho. Porque neste momento o verdadeiro Deus operará em tua vida. Ele conhece o que você precisa. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a bênção, a vitória, a cura para Marceli Maria. Eu ordeno a cura completa agora para a irmã Luiva, para todos os participantes desta campanha e dos programas, para todos os apoiadores que têm nos apoiado. Meu Deus e meu Pai, abençoa. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome, abençoa cada um. Opera. Enche-os do teu Espírito. Enche de fé na tua palavra. Enche de virtude, Senhor. Faça os milagres que precisam para continuarem crendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, no verdadeiro Evangelho, verdadeiro de salvação. Em nome de Jesus Cristo, você está me enxergando nesta hora, que está numa cadeira de roda, agora pode levantar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus te dá força para isso. Para isso Ele veio, para levantar a todo que está em uma cadeira de roda. Você que está no presídio, Jesus quer te libertar, primeiramente espiritualmente. Você que está no hospital, agora no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a cura. Você, meu ouvinte que creu nesta mensagem, eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o problema, qual é a enfermidade que aflige, mas eu ordeno a bênção, a cura, a vitória, a bênção para cada lar. Eu ordeno, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os tumores sejam expulsos agora, que toda febre desapareça, toda enfermidade no coração, no pulmão, na vesícula, nos rins, no fígado, desapareça agora. Toda enfermidade no sangue, nos ossos, nos nervos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai, suma. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade na qual Tu nos deste para louvar e exaltar o Teu santo nome. Amém, Senhor. Bom, meus amados ouvintes, estamos no final de mais um programa, voltando sexta-feira a partir das 19 horas com o programa Sacrifício do Calvário, aqui dirigido pela pessoa que fala convosco, Paulo Caldeira. Que Deus abençoe a todos. Peço as vossas orações por mim, por minha família,
E que Deus abençoe grandemente a você, meu ouvinte, que tem crido realmente, que todas as vezes que estamos aqui, tem ligado o teu rádio e escutado o programa. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a você que está na internet, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam abençoados, a paz do Senhor, amém.